bom dia, minha amiga, meu amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, em mais uma edição da Madrugada Astral, fazendo companhia para você toda quinta-feira, às 6 horas da manhã. Já agradecendo sempre a você que me segue pelas redes sociais, Paulo Bene Astrologia, e lá você pode me mandar uma mensagem, marcar o seu mapa astral, a sua consulta de tarô, a sua sessão de hipnose, e tudo isso são ferramentas para que você possa viver ainda melhor. Então eu espero por você. E o tema de hoje, super importante, porque ao longo dos programas, inclusive, eu venho trazendo assuntos pessoais, assuntos da sociedade, sempre envolvendo esses assuntos herméticos, da astrologia, tarô, até trazendo a ferramenta da hipnose como meio de autodesenvolvimento. E um dos assuntos que eu vou trazer hoje aqui para compartilhar com você, que é astrologia para empresas, ou a chamada astrologia empresarial. Mas, Paulo, eu sou pessoa física, né? Como é que eu vou usar isso na minha vida? Fica comigo, porque você vai entender. E você que é empresário, empreendedor, microempresário, fica porque, olha só, a ferramenta da astrologia, ela é muito mais usada até do que você pensa. Claro, sem demérito a todas as outras ferramentas estratégicas, de potencial, recursos humanos, jurídico, financeiro, que são elementos importantes de uma empresa, mas é óbvio, a astrologia também tem uma abordagem na chamada astrologia empresarial e com resultados muito satisfatórios. E algumas anotações que eu trouxe aqui para que a gente possa pensar, por exemplo, por que alguns negócios crescem, não é? Algumas empresas crescem, algumas atividades econômicas têm um crescimento maior e outras simplesmente travam. Claro, como eu trouxe aqui, a gente não está dizendo que a astrologia é a grande ferramenta que vai salvar o mundo. Inclusive porque muitas vezes os negócios, né, as empresas, elas dependem também de fatores externos como moeda, como economias e exportação e importação. Depende de assuntos internos, situações político-partidárias, sociais. Mas o olhar pela astrologia é para que você possa entender algumas questões onde o seu negócio, onde a sua empresa, e inclusive eu vou trazer aqui alguns testemunhos de empresas que eu já atendi, para que você possa entender onde isso pode, chamado aqui, né, pegar nesse resultado maior da empresa. E, por exemplo, já vou começar por aqui, dos grandes conhecimentos que a gente acaba tendo, e isso vale não só para empresas, mas para a gente na situação pessoal. Conhecimento é poder. E quando eu falo conhecimento é poder, é justamente porque quando eu penso em conhecimento, eu não estou falando apenas no uso, não é, dos conhecimentos do cotidiano. A gente pode aprender sobre línguas, filosofias, não é? A parte da ciência. Agora, todo conhecimento, quando ele é bem aplicado, quando ele é bem utilizado, ele gera poder. Isso sim. O conhecimento por si, e isso você conhece, uma série de pessoas que é aquele, vamos dizer, o acumulador de conhecimento. Estuda, faz 1000 cursos, mas não usa. Então isso não gera poder. Mas para a nossa vida, e principalmente hoje trazendo essa questão da astrologia empresarial, conhecimento é poder, porque quando eu uso o conhecimento de maneira a atingir um resultado, isso vai gerar o empoderamento daquela empresa, o empoderamento daquele empresário e justamente buscando o resultado já esperado ou até ultrapassando. Quando a gente fala em astrologia empresarial, e aqui eu já vou partilhar algumas experiências que eu tive com muitas empresas e eu espero que você faça, que é a seguinte: a gente divide numa tríade. Primeira delas, o mapa do empresário. E aqui a gente pode ter uma série também de tipos. Por exemplo, pode ter um único dono. Então a gente faz o mapa do dono da empresa, da dona da empresa. Pode ser uma sociedade, então a gente faz o mapa dos sócios, não é? Daquelas pessoas que estão no corpo diretivo, que realmente decidem pela empresa. A gente tem o mapa da própria empresa. Mas, Paulo, como é que você faz o mapa da empresa? Justamente sabendo o dia da inauguração, o dia da assinatura do contrato social, o dia, de repente, onde a empresa iniciou realmente as suas atividades. Aqui eu trouxe 3 exemplos, não é? Que nós vamos estudar essas datas para verificar
qual mais se adequa à realidade daquela empresa. Porque pode ser, de repente, que a empresa iniciou suas atividades por meio de uma inauguração, por meio da assinatura do contrato social, ou simplesmente levantou as portas, claro, com toda a documentação já em dia, e começou as atividades de compra, venda, negociação, prestação de serviços, daquilo que ela se propõe. E a terceira parte, então a primeira, o mapa do empresário ou dos sócios. Segundo, o mapa da própria empresa. Terceiro, entendendo os ciclos dessa empresa. Não é? E como assim ciclos? Diferente do mapa pessoal, onde nós olhamos cada planeta, cada casa, cada signo, e que também vamos fazer esse olhar para a empresa, no caso de quando a gente fala de um CNPJ, de uma empresa, que pode ser desde uma microempresa, uma grande empresa, sociedade anônima, não é, limitada, o que for, a gente precisa olhar os ciclos. Porque é muito comum, por exemplo, a empresa ela estar dentro de ciclos internos, nos quais ela vai respeitando os ciclos de crescimento, de mediar, de repente, os seus negócios, ciclos de retração, e também ciclos externos, onde ela precisa lidar, muitas vezes, não estou nem falando aqui, de repente, de empresas que exportam, mas de empresas que fazem negociação dentro do próprio país, e que ela precisa entender como que está a negociação da moeda, como é que está a situação econômica, a taxa de inflação. Todas essas variáveis nós vamos observar nos ciclos astrológicos que a empresa pode e vai passar. Então a gente faz uma leitura do passado, conversando com o empresário, com o corpo diretivo, entendendo melhor como esses ciclos aconteceram, observa o ciclo atual no qual ela está inserida e vai olhar para o futuro, principalmente como a gente faz também com as pessoas, fazendo uma projeção ali para 12 meses, primeiramente, porque nesses 12 meses é possível a gente destacar muitos pontos de crescimento, retração, investimentos, negociações, para objetivar aqueles resultados que a empresa deseja. Esse é um primeiro panorama que a gente já observa dentro da astrologia empresarial. E também porque, entendendo então todo esse mapa da empresa, a gente pode entender uma questão que é própria das empresas, que é aquilo, por exemplo, ficou muito famoso nos anos 90, mas ainda hoje é possível que alguma empresa utilize, por exemplo, qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Qual é a vocação que essa empresa foi inaugurada? A sua empresa tem um setor de prestação de serviços, um setor de manufatura, tem de repente um setor de venda de produtos prontos, de elaboração da matéria-prima. Não sei qual é a sua empresa, qual é o seu setor, mas eu posso dizer o seguinte: entendendo a vocação dessa empresa, que seria a grande fachada, já é ali, podemos dizer, como fala o ditado, meio caminho andado. Porque muitas empresas, elas geram produtos, geram resultados, geram benefícios, mas por estar, de repente, afastada da sua vocação, ela não consegue melhores resultados. E, mais uma vez, todas as ferramentas, não é, de desenvolvimento, de engenharia, de financeiro, de jurídico são importantes. Essas ferramentas, elas se mantêm. Mas o olhar astrológico, quando eu olho para os ciclos, eu estou justamente trazendo um olhar para que, desde o empresário, o corpo diretivo e principalmente as pessoas que estão lá, né, abaixo, justamente naquela elaboração, os funcionários, prestadores de serviço, possam trazer melhores resultados, olhando justamente e alinhando para a vocação dessa empresa, a vocação do negócio. E, principalmente, quando a gente aí já fala do corpo diretivo, melhorar as decisões. É óbvio, por exemplo, se eu estou falando com você, microempresário, empresário, a sua experiência, o seu feeling é o melhor negócio, não é? É o melhor parâmetro para que você possa decidir pelo seu negócio. Agora, quantas vezes, e você pode compartilhar isso aqui comigo, você já se pegou para tomar uma decisão e aí não tinha todos os resultados em mãos, com todos os relatórios na mesa, não é? Projeções econômicas, projeções sociais, projeções de importação e exportação, mas a decisão mesmo não vem com tanto empenho. E aí a astrologia empresarial entra, abrindo o teu olhar
para campos de observação nos quais aquelas ferramentas padrões não trazem. E isso é importante, porque o melhor jeito de prever resultados, o melhor jeito de observar o futuro é justamente quando a gente cria no momento presente. Mas, Paulo, como você quer dizer isso pela astrologia empresarial? Como a astrologia empresarial ela consegue ter um olhar para os ciclos do passado, para o ciclo do presente, não é que ela vai simplesmente repetir o ciclo para o futuro. Isso seria quase como uma ferramenta padrão. A intenção da astrologia empresarial não é repetir o ciclo para o futuro, mas observar o que pode acontecer. Porque muitas vezes o empresário, desde o microempresário, empresário de pequeno, médio e grande porte, ele é pego no que a gente chama de surpresa. Essa surpresa pode ser, por exemplo, como neste ano, teremos eleições, pode mudar um cenário político, partidário, econômico, pode mudar uma situação do mundo, de repente por conflitos, desavenças, disputas, nos quais mexe com os negócios, de repente uma pequena mexida num resultado fora, pode gerar um grande ganho ou até uma grande perda aqui dentro. Então a astrologia empresarial traz esse olhar para esses potenciais que muitas vezes podem fugir das ferramentas mais padrões. E um dos pilares que eu vou trazer aqui como exemplos, obviamente, mas eu já desejo que você faça o mapa da sua empresa para entender melhor como esses exemplos que eu vou trazer agora podem realmente alinhar com o seu negócio. Por exemplo, quando no mapa nós vamos ter a figura do Sol, não é? O Sol como astro-rei, e ali é a própria identidade da empresa. É claro que a identidade de uma empresa, por exemplo, que tem 5, 10, 15, 20 anos ou até mais, ela já está ali fundamentada, ela já está ali enraizada. Mas quando a gente observa para o Sol desta empresa, e astrologicamente esse Sol estará num signo e numa casa e realizando interações com os outros planetas, a gente pode fundamentar melhor a identidade dessa empresa e, de repente, prospectar novos negócios que não estão ainda prospectados, que não estão sendo feitos pela empresa, porque também estão alinhados com aquele negócio, com a fachada, com a visão e a identidade da empresa. Um outro astro que a gente observa e que está muito ligado à astrologia empresarial é a Lua. E a Lua fala muito dessa popularidade que a empresa pode ter, ou da relação que os clientes observam essa empresa. E, obviamente, quando a gente fala de cliente, é uma das situações mais notórias para uma empresa. Empresa sem cliente está fadada ao fracasso. Sejam eles clientes pessoa física, jurídica, clientes internos, clientes externos, todo cliente é importante. E observando o padrão da Lua, a gente pode justamente dar a identidade para esse cliente junto da empresa e, mais uma vez, prospectar clientes novos, prospectar clientes que ainda não estão alinhados com esse Sol, com essa identidade da empresa. Um outro planeta que é muito comum a gente observar na primeira análise de relatório para uma empresa é o seguinte, é Mercúrio. E Mercúrio vai falar muito dessas trocas, dessa comunicação. A gente pode dar a identidade do marketing da empresa, a identidade de vendas dessa empresa, como a empresa negocia com os seus clientes, com os seus fornecedores e trazendo, mais uma vez, um novo padrão para essa empresa. Outro planeta também, que é muito comum, que é Saturno, que fala sobre estrutura, que pode falar sobre as chefias, né, o campo da gestão, as responsabilidades daquela empresa. Então tudo isso a gente vai alinhando a linguagem da astrologia para essa linguagem empresarial e trazendo a abertura de novos caminhos, novos negócios para justamente alinhar novos resultados. E quando a gente fala em resultado, estamos falando de um grande planeta, não é? O grande benéfico, que é Júpiter. Júpiter fala dessa expansão, crescimento e, claro, toda empresa ela almeja, ela entende, desde a microempresa e as médias e grandes empresas, a crescer, expandir, alinhar o seu negócio dentro do próprio país ou até fora. E, claro, que o crescimento vai trazer novos resultados, novas responsabilidades, novas despesas. Mas como fazer essa expansão, esse crescimento de maneira responsável e alinhada com o mapa da empresa? Então observa que esses primeiros simbolismos que eu trouxe,
vão trazer novos posicionamentos para a empresa, novos nichos de mercado para que ela possa compreender o timing de algumas decisões e, é claro, não é? Essas decisões precisam ser desdobradas em novas possibilidades, porque a toda decisão que a empresa toma, seja uma decisão de venda, de compra, de expansão, de retração, de manutenção do seu negócio, só tem a ver com o seguinte: a saúde da própria empresa, não é? Desde a saúde financeira, dos funcionários, do seu próprio negócio e resultados. E falando novamente aqui sobre astrologia empresarial, existe uma métrica que a gente sempre fala aqui com empresas, e quando na astrologia empresarial, diante de todos esses exemplos que eu dei, na conversa com você, né, que faz parte da empresa, o grande ganho que a gente tem é o seguinte: com o relatório em mãos, você pode somar com as outras decisões, como eu falei, decisões jurídicas, financeiras, estratégicas e o seu feeling, porque principalmente agir sem direção é um tiro no escuro, não é? Porque quando a gente fala nesse tipo de trabalho, nesse tipo de exemplo para a astrologia empresarial, é quando a gente entende que a empresa é um organismo vivo. Não é? Ela tem o seu papel documental, tem lá seu número de CNPJ, inscrição estadual, os outros números, todos os registros, mas ela é um organismo vivo. Ela tem os donos, tem o corpo diretivo, tem o corpo gerencial, tem os subordinados, funcionários, prestadores de serviços, tem a parte financeira, jurídica, marketing, produção, ou seja, é um organismo como o nosso, que deveria funcionar harmonicamente, perfeitamente. Agora, às vezes, é como no nosso corpo. Tem uma doença que aparece, tem uma disfunção que acontece, e aí é importante a gente entender esses ciclos para levar este corpo ou a empresa para o seu melhor resultado. Então imagine só, quando você entende que a astrologia empresarial pode trazer ganhos para você, para junto com as outras ferramentas levar o seu resultado para aquilo que você deseja, é mais uma ferramenta, é mais uma importância que você dá para esse organismo. Eu até trouxe aqui um conhecimento importante do Confúcio, que é o seguinte: o homem que move uma montanha começa carregando o quê? Pequenas pedras. Pequenas pedras que vão se movimentando em direção a esse resultado, até que chega o movimento de uma montanha. Portanto, um negócio, ele não acontece assim do nada, como dizemos, né? Ou como um grande tiro no escuro, não. Ele começa pequeno, numa decisão consciente, onde não entra apenas o feeling, a ideia, mas entra o esforço na direção dessa grande condição, o esforço na direção nesse grande movimento. Por isso que eu desejo que você faça esse mapa empresarial, primeiro como o que eu digo e trago aqui quando eu falo da astrologia pessoal, não é? Para você entender como esses ciclos acontecem dentro da sua vida. Agora, no caso de uma empresa, como esses ciclos acontecem dentro da vida da empresa, conjugada e comungada com os outros setores, entendendo que, por exemplo, é uma campanha de marketing, é expansão financeira, é para que a empresa abra para uma sociedade, é para que a empresa traga de repente um novo elemento. Tudo isso vai se somando e justamente para que a gente possa alinhar melhores resultados para a sua empresa. E aproveitando hoje também, quinta-feira, hoje é o grande dia, né? Dia de São Jorge, que tem uma força muito grande. Então desejo que São Jorge abra seus caminhos, ou como se diz também, né, nas religiões de matriz africana, Ogunhê, meu pai, Patacori, Ogum, e justamente para que essa força de Ogum expanda o seu negócio, expanda a sua vida e principalmente para os sonhos e projetos que você deseja ver realizado. Mais uma vez, agradecer a você que acompanhou comigo aqui nesses 25 minutinhos, sempre convidando para que você me mande uma mensagem no código 11993020468, agendando o seu mapa astral, consultas de tarô, e me siga nas redes sociais, @PauloBN Astrologia. Um beijo no seu coração, ótima quinta-feira e até mais!